Que bom. Bom, bem-vinda, Carol. Para quem não Obrigada. conhece, minha amiga Caroline Bach, psicóloga da abordagem sistêmico-familiar, super especializada em crianças, jovens e adultos, e nesse contexto complexo de família, com muita bagagem para discutir qualquer assunto ligado à família. E como não poderia deixar de ser, né? Eu, como educadora sensível com esse tema da série Adolescência, chamei a Carol para a gente conversar. Acho que, assim como todo mundo, né, eu fiquei muito tocada com a filmagem, com a série, tanto do ponto de vista cinematográfico, quanto do ponto de vista temático, né? Então, para quem não sabe, essa série do Stephen Graham, que é um ator e ajudou no roteiro junto com Jack Thorne, foi escrita, foi pensada a partir de uma notícia de jornal que ele leu e ele ficou muito tocado, né, com essa questão de é, um jovem de 13 anos cometer um homicídio contra uma jovem da mesma escola por razões que se queria compreender, muito para além de um filme que é um thriller policial, como a gente está acostumado, né, de julgamento de culpados, a gente está ali diante de uma obra-prima do cinema que não está lidando com temas novos, né, bullying, violência, isso tudo já apareceu em muitos filmes antes, só que talvez essa série trouxe neste momento histórico que a gente está passando, de um jeito inusitado, né, como cinema, essa experiência junto com os personagens, porque ela é toda filmada em plano sequência, não tem cortes. Então, os atores ficaram semanas ensaiando, como se fosse um teatro mesmo, então todos incorporando os personagens e pensando naquelas falas. E assim, tem uma filmagem em tempo real, sem cortes, fazendo você viver junto com os personagens a angústia. Tanto, né, no primeiro momento, sem dar muito spoiler, a gente não vai dar muito spoiler, mas tem que comentar um pouco, né? No primeiro momento, toda a cena muito chocante da prisão do menino, da entrada da polícia na casa da família e de levá-lo até a delegacia e tudo que se passa na delegacia. No segundo episódio, toda a experiência dentro da escola, mostrando o contexto onde aquele menino estava sendo educado, onde a menina estudava, que faleceu e toda a perspectiva do investigador de polícia e da sargento que o acompanha, e os papéis cruciais dos adolescentes que aparecem ali, né? O filho do investigador, a melhor amiga da jovem, o melhor amigo do Jamie, que foi preso. Depois, no terceiro episódio, o mergulho para dentro do lugar de cárcere infanto-juvenil, né? Que é com a cena com a psicóloga, fazendo uma avaliação independente de como que o próprio Jamie entendia o seu contexto e o que estava acontecendo com ele. E por fim, o último episódio, a família. Como que a família fica diante disso? Se muda de cidade? O que que faz? O que que está sentindo? O que que está pensando? O pai e a mãe se revendo. Pais e mães que não são abusivos, que não são agressivos, que são bem medianos, dentro de uma família bem mediana, mas que percebem que podiam ter feito mais, que podiam saber mais. Bom, como foi sua experiência assistindo esse acontecimento, né, na história do Netflix e de todos nós? Como que você viu essa série, Carol? Bom, Ju, em primeiro lugar, boa noite e obrigada por esse convite. Eu acho que é um assunto extremamente importante, tem sido falado por muitas pessoas, comentado em jornais, é, nas próprias redes sociais, né? Tem sido discutido entre amigos, entre familiares, entre pais e filhos, né? Eu vi muita gente comentando sobre o quão importante talvez fosse assistir a série junto com os filhos, para que eles também pudessem ser impactados pelo roteiro, pela motivação, pelo tema em si, e acho que nós todos aqui estamos vivendo socialmente o impacto, né, não só das redes, como também com os nossos filhos, para quem é mãe, né, e para quem também é educador e trabalha com esses jovens, sobre a ideia de como lidar com essa idade, né, o que a gente pode fazer, para onde estamos indo, que adultos eles vão se tornar, qual que são esses caminhos. Então,
Eu, inclusive, assisti a série, não com os meus filhos, mas depois eu comentei com eles se eles tinham assistido e tentei, absorver o máximo de informação que eu pude deles sobre como eles também viram a série, né? O quanto Mas seus filhos todos assistiram? Porque a gente tem filhos de idade parecida, né? é De 10, verdade. 11, um de 13 e um. Não, 13 não, já tá com 15 o do 15, meio. É, o 15. tempo passa. E Não, um de 19. a menor não assistiu. A minha filha menor, acho que é a idade da Lina, não assistiu. A Lina assistiu? Não, de jeito nenhum. Não acho que é classificação indicativa 12 anos de jeito nenhum. A E eu só classificação comentei com indicativa. ela o tema da série, falei que eu tava muito chocada, porque no dia que eu tava assistindo, ela tava vendo uma outra coisa e ela me pegou chorando, né, sobre a série. Então eu tava muito afetada, muito tocada, e falei que eu tava vendo essa série, e dias depois eu comentei com ela o que que era a série, o que que era o assunto. E ela ficou muito chocada, ela ficou muito preocupada, muito triste quando eu falei a situação de bullying que tinha ocasionado os sentimentos do menino, do Jamie, depois do que o Jamie tinha feito. Ela ficou muito tocada e falou: Ai, mãe, eu não queria que você tivesse me contado isso. Então, assim, eu vi que para ela ainda é um tema muito forte. Ela não tem uma experiência imersiva em rede, ela navega, né, em vídeos tipo videozinhos rápidos de YouTube com tempo controlado, em que vem muita coisa boa, tipo dicas de gastronomia, dicas de como fazer slime, coisas assim que ela gosta, e vem muita besteira também, vem até resumo de alguns filmes, né? Mas ela não tinha ouvido falar nada sobre esse filme e o tema em si ainda acho que tá um pouco cedo para ela, que tem 11 anos. Não sei como que foi na sua casa. Não, sim, eu concordo com você, Ju. Eu também quis assistir antes, apesar de ter visto que a indicação era 12 anos, eu também achei que o tema em si não era apropriado para minha filha. E assim como você, ela também assiste de forma controlada, algumas coisas na rede, mas ela ainda é bastante infantil para lidar com um assunto tão sério, tão polêmico e tão forte, né? Acho que nem seria o caso de discutir com ela mesmo esse tema, apesar dela ser pré-adolescente, né? Agora, os mais velhos já têm uma noção muito maior e real, né? Inclusive o Ricardo, que tem 15 anos, mas eu fiquei até um pouco. é, Surpresa, né, com o impacto que teve para ele, porque ele não ficou tão sensibilizado com o filme. Para ele foi assim, é um filme, né? Não tem nada demais. Eu acho que, inclusive, as comparações que ele fez com a gente aqui no Brasil é que a escola é completamente diferente, que a nossa educação é outra, que tem uma questão cultural e que poderia talvez ter sido evitado se tivesse sido visto de outra forma, mas que para ele foi tipo só mais um filme. Então eu acho que tem ainda assim, pelo menos do ponto de vista dele, uma coisa mais inocente. Não sei como outras crianças, eu não cheguei a conversar com outros adolescentes da idade dele que assistiram a série, né? Eu acho que devem ter diferentes opiniões. Mas também isso me mostra que é um jeito de talvez tentar evitar entrar em contato com algo que seja de fato importante de ser discutido, porque é um tema difícil. Quando a gente começa a perguntar para eles, bom, quanto talvez a rede influencia a relação com seus amigos, faz diferença você postar ou não postar? Os meus filhos especificamente não postam nada, eles têm conta no Instagram, mas eles não costumam postar nada, 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 nada. Então seria alguma, não sei se eles não postam porque eles não querem ter a possibilidade de receberem os comentários ou de ficarem atrelados aos likes, né? Mas eles não são exatamente muito conectados. Apesar disso, eles têm
de qualquer maneira, a conta deles para assistirem outras coisas. E eu acho que essa é uma das conversas que a gente precisa ter quando a gente está falando do cyberbullying e do quanto isso pode influenciar a vida de alguém, porque querendo ou não, o quanto a gente pode ou não controlar o que eles estão assistindo, o que eles por onde eles estão navegando, com quem eles estão falando, né? O que você acha, Ju? Eu penso exatamente que essa é uma das grandes questões que emerge do filme, né? Assim, indo nessa questão do contexto, do novo contexto histórico, onde a gente pode pensar o que pode estar de novo nessa adolescência, porque todos os adolescentes sempre contestaram os pais, sempre quebraram regras, né? Sempre fizeram coisas erradas, Uhum. né? Inclusive no ponto de vista criminal. O que está acontecendo de diferente recentemente? E que faz a gente repensar se tudo bem ou não, só tá no Instagram, só tá vendo no TikTok, não tá postando nada, é tudo bem, não é tudo bem? Então a gente tem assim que, num sentido forte, toda a discussão sobre educação, como educar crianças e jovens, né? Tem uma ideia, uma frase que o próprio Graham citou numa entrevista que ele deu e que eu acredito muito, né? Que você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Porque Uhum. você tem que compartilhar valores no mundo público de significados e de pertencimento para poder se constituir como sujeito, né? Então, isso desde sempre. Desde sempre a adolescência rompeu com isso, ou quebrou com isso, ou transgrediu isso. Isso também é normal da própria adolescência. Mas aí eu quero trazer o contexto que o Jonathan Haidt, do A Geração Ansiosa, esse livro que também virou best-seller, né, do ano passado para cá, discute que de 2010 para cá foi tendo uma grande mudança, né? Foi crescendo enormemente os casos de ansiedade, casos de bulimia e casos de bullying nas escolas, de violência, de questões psíquicas em torno da imagem e da autoestima da menina e muitas questões ligadas à violência e agressividade para o menino, né? Para o jovem adolescente. E aí ele vai olhar esse histórico dessas questões, essas patologias crescendo na adolescência, transtornos de ansiedade e todas as outras questões que derivam disso, junto com o crescimento das mídias sociais. Então a gente vê que Instagram foi lançado em 2010, Snapchat 2011, Discord 2015, TikTok 2016 e veio a pandemia em 2020 e engoliu todo mundo. E a gente mal entendia ainda o que eram essas redes, como elas funcionavam, como que esses algoritmos funcionavam, como que a gente veio com um rolo compressor das big techs produzindo conteúdo para cima de nós. E aí, na pandemia, os nossos filhos, por exemplo, mais velhos de 19 anos, foram capturados pelo digital totalmente, né? Então, boa parte da socialização começou a acontecer ali dentro. A ponto de, por exemplo, a juíza Vanessa Cavalieri, né, que tem feito grandes podcasts, fez o Fio da Meada recentemente, fez um café da manhã na Folha sobre o filme Adolescência. Ela que é uma juíza da primeira infância e da juventude, para ela o filme foi super leve. Ela disse que as questões não foram tão chocantes porque ela está acostumada a ver coisas piores que aquelas todo dia, e não é uma ficção, é a realidade. Ela coloca pra gente assim, do mesmo jeito que a gente pergunta para um filho aonde você vai 10 horas da noite, com quem você vai sair 10 horas da noite, e aí você decide se o filho vai ou não vai, ela acha que a gente tem que entrar na rede social do filho e acompanhar e saber o que ele tá, em que redes ele está entrando, com quem ele está falando, o que ele está fazendo, porque ela diz que é como se fosse um novo espaço público, é a nova a praça, o espaço público de encontro com os diferentes, de elaborar sua própria identidade, pode estar acontecendo ali. Então, talvez para filhos como os nossos, ainda não é um lugar ativo de produção de conteúdo, é mais de flanar em conteúdos, de assistir outros conteúdos, outras personalidades e se influenciar por isso. Uhum. Então, acho que a gente tem sinais dessa influência cultural. Uhum. Agora, para outros jovens, como no filme é retratado, eles estão ativamente produzindo conteúdos e identidades ali dentro, né? O que Uhum. gostam, o que não gostam, como são vistos, como não são vistos. E aí, o que isso causa de novo na adolescência, nessa constituição dessa subjetividade adolescente? O que isso traz de novo? Então, nossa, Ju, é que você falou tanta coisa, eu fui pensando assim, meu Deus, acho que eu vou ter que anotar para falar, para responder tudo isso.
Mas acho assim, vindo de lá para trás, né, da onde você veio com o Jonathan Haidt, eu acho que esse movimento do Jonathan Haidt, do Daniel Becker, trazendo tipo, os artigos científicos sobre a crescente taxa de suicídio, de aumento de depressão entre os jovens e tudo isso, é muito importante, porque de fato a gente está atrasado em relação à regulamentação, à idade de acesso, o que postar, o que não postar, as regras do algoritmo. Então, assim, é muito importante que a gente fique realmente atento a esse movimento, porque a gente não pode simplesmente deixar a coisa rolar solta e achar que é tudo bem. Não pode, não vai ser tudo bem, porque de fato a gente não tem como controlar, nem olhando 24 horas, a não ser que a gente realmente corte, né, o uso de celulares e de internet, a gente não vai conseguir saber exatamente o tempo todo o que está sendo trazido pelas redes e sendo consumido pelos nossos filhos, por mais controle que a gente tem. Então, a gente precisa de políticas públicas que nos ajudem a controlar de alguma maneira, ou regulamentar o que pode ser difundido ou não. Coisas que a gente está muito atrasado. E aí eu acho que em função da pandemia, e é fato isso, estamos aqui fazendo uma live. Quantas vezes a gente não fez live na pandemia? Era o que nos restava, conversar no vídeo, né? E aí eu vejo o seguinte, que a gente tem vantagens e desvantagens da tecnologia e do avanço da tecnologia, porque também não dá para a gente dizer que foi só negativo. Teve muita coisa positiva. Eu, como psicóloga, por exemplo, consegui criar um espaço de atendimento virtual. Então, hoje eu consigo atender brasileiros em outros estados, em outros países, em outros lugares, ou até os meus pacientes podem não perder a sessão de terapia deles porque eles tiveram que viajar ou porque caiu o mundo e eles não vão conseguir chegar, ou uma reunião de última hora, enfim. A Né? Eu tecnologia prefiro. é um ganho nessa hora, né? Ela é um super ganho de conexão e de Exato, possibilidade de encontro. exato. Então, eu não acho que a gente devia só falar mal da tecnologia, porque de fato eu acho que a gente também teve ganhos absurdos com a criação não só da IA, mas dos avanços das redes, sei lá, dos Meet, do Google Meet, do Zoom, da possibilidade da gente ter conference call e entender que é possível também existir no mundo virtual. Então, tem coisas que são boas também, mas a gente precisa ficar atento com a influência que isso tem na nossa vida. Agora, somos adultos e estamos tendo contato com a tecnologia depois de termos passado pela adolescência, porque de fato isso está cheio. Eu acho que você tem razão, né? Quando os aplicativos foram criados lá atrás, acho que o primeiro que você comentou foi 2011, mas o boom mesmo acho que foi na pandemia. Bom, já éramos adultos e mães e pais, né? Quando tudo isso surgiu. Diferente dos nossos filhos que já nasceram nesse contexto virtual. Então, eu acho que a gente está aqui num limbo, né? Num lugar onde a gente já teve uma experiência anterior, que a gente tem a vivência de ter relações sociais não permeadas pelo mundo virtual, pelas redes e pela tecnologia, e a gente tem um parâmetro anterior que nos faz pensar, imaginar e entender que esse tipo de relação com a rede pode não ser tão saudável ou só bom. E aí que nasce as nossas dúvidas, as nossas angústias, porque a gente percebe o quanto a tecnologia e o que a gente consome na rede é de fato um lugar que influencia, né, que troca, que traz essas angústias para os nossos jovens. E aí, uma pergunta que também eu acho que vem vindo, seguindo um pouco a sua linha de pensamento, Ju, que é assim, essa discussão que eu também venho acompanhando entre as escolas, que até pouco tempo também não era, era uma dúvida do que acontece fora da escola não é responsabilidade da escola. Eu acho que isso também é uma questão que vem sido discutida e tem que ser discutida entre nós, porque não é só a rede social um novo espaço de troca, de acontecimentos e discussão. Com as redes sociais, né, com esse mundo virtual, a aldeia passa a ser de fato todo mundo junto e misturado, porque as coisas podem acontecer no mundo virtual e aí não é responsabilidade da escola, porque o virtual é aonde, gente? Não é nem na rua
nem na casa de ninguém, né? É num outro lugar. E aí, como é que fica? Porque a gente teve o episódio ali do Colégio Santa Cruz no começo do ano, que foram trocas de WhatsApp. Mas esses alunos estavam, tipo, estavam fazendo o que aconteceu, que também foi um bullying, né? Foi um cyberbullying, querendo ou não dizer, em massa. Era um Não aconteceu. cyberbullying e bullying de verdade, né? Acontecia nos dois lugares, mas a combinação foi no online, né? A combinação foi no online, exatamente. E aí, de quem é a responsabilidade? É da escola, não é da escola? E É dos nesse pais? caso São os pais? foi perfeito, né? Porque a escola chamou eles para discussão, chamou os pais para discussão e tomou uma medida socioeducativa clara, né? Teve vários alunos que foram expulsos e teve uma conversa explícita sobre o que é a consequência de ter um grupo privado regulando relações que são da escola. Uhum, Então, também, como no caso do filme, né? A gente vê que a escola que é mostrada ali, quando o inspetor e a sargenta estão andando, ela até fala que a escola fede, ela fala que é um lugar horrível. E a gente só vê pode não ser muito da nossa, da experiência dos nossos filhos, mas é de muitas crianças, né? Tem uma diferença com o Reino Unido, mas também tem muitos lugares no Brasil em que você vê a predominância de aulas expositivas que não interessam aos estudantes, que não tem trabalho em grupo, que não tem metodologias que promovam discussão, colaboração e investigação mais mão na massa, envolvendo os estudantes daquela idade, né, num trabalho educativo. Tem uma hora que a gente ouve uma sala de música tocando, então a gente pensa, bom, então tem um espaço ali, mas a maior parte das salas onde eles passam, eles estão tendo aula expositiva ou um professor dando explicitamente uma bronca, escrachando alguém, e com frequência algum estudante dando risada e fazendo sarcasmo e escárnio em cima do problema do outro. Então, a escola retratada é, assim, entre aspas, um hospício. Você vê que aquele é um lugar que não está promovendo uma experiência de crescimento humano, de desenvolvimento. Na verdade, está promovendo um desenvolvimento integral às avessas. Porque uhum. não está fortalecendo as emoções, não está fortalecendo o repertório cultural e intelectual para lidar com o mundo presente, não está fortalecendo laços de confiança. E na única cena em que a orientadora está acolhendo a melhor amiga da menina que faleceu, ela começa acolhendo, a menina está quase se abrindo e aí ela vem com verdades e com dizeres, com afirmações dela de mundo adulto, que atropelam o sentimento da adolescente e corta o diálogo na mesma hora que ele estava se abrindo. Então, a gente vê uma situação ali muito crítica dessa escola. Essa escola não está funcionando como um lugar de elaboração dessa juventude, de escuta dessa juventude. E agora a gente sabe até que o premier britânico o primeiro-ministro tornou o filme um objeto de estudo para todas as escolas públicas do Reino Unido. Então, agora esse assunto será público, no sentido de acontecer de verdade nas escolas. Então, voltando para a sua pergunta, né? É uma responsabilidade de todo mundo está implicado, a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, então tem a responsabilidade da escola sendo trazida, mas, de novo, o que, que há de novo nessa experiência da adolescência, neste nosso mundo de hoje? Mesmo para aqueles que estão na mídia social e para aqueles que estão menos na mídia social. Pode ter aqueles que estão só flanando, só observando, às vezes dando like, nem colocando, mas mesmo assim, a gente tem subjetividades que estão sendo afetadas por esse novo contexto cultural, como você falou. Eles são nativos desse contexto. Como que a gente pode pensar espaços de acolhimento verdadeiro desta nova adolescência, das necessidades desta nova adolescência ou dessa nova juventude hoje? É o caso de realmente tentar proibir e frear ao máximo tudo que a gente puder. É o caso de explicitamente levar isso para as escolas. Como você pensa essa questão? Então, eu acho que realmente falta um pouco de treinamento para todo mundo, assim, né? A gente tá discutindo e a gente tem pouco entendimento de como, na verdade, as redes funcionam, né? Então, ou poucos de nós, a gente também circula, mas como adultos, a gente tem um pouco mais de crítica e julgamento sobre o que a gente quer assistir, e a gente não vive para isso, porque a gente tem uma outra experiência. E aí, a Vanessa Cavalieri, que
você comentou, né? Ela é bastante radical nesse sentido, até porque ela vive no dia a dia dela essa experiência de estar em contato com jovens adolescentes que cometem crimes, né, cibernéticos e não têm noção da consequência dos atos deles. E eu acho que aí a gente tem uma mistura entre o que é ser adolescente e esse mundo virtual, né? E ela pega e traz, porque e ela pega e traz a premissa de que nós, pais, temos a obrigação de fato, saber olhar, investigar a fundo o que, onde os nossos, com quem nossos filhos estão falando, quais são as conversas que eles têm, quais são os lugares que eles estão navegando, o que eles estão assistindo, como se a gente tivesse realmente, de fato, que ter o controle sobre isso. E ela tem razão, né? Porque assim como nos espaços públicos, se a gente tem nossos filhos, onde você vai sair hoje? A gente pergunta para onde você vai, com quem você vai estar, que horas você volta, quer pegar o telefone da mãe ou do amigo que vai estar junto, faz um monte de observação, assim a gente também deveria, de fato, saber um pouco mais sobre o que nossos filhos estão assistindo e por onde eles estão andando na rede. Só que como fazer isso? Né? Porque se a gente tiver pais que pegam os celulares dos filhos e olham, né, freneticamente as conversas com os amigos, aonde está entrando nas redes sociais e o que está escrevendo nos comentários, pode ter certeza que a gente também vai ter filhos que vão conseguir, de uma forma ou de outra, usar subterfúgios para que nós não tenhamos acesso a isso. Por quê? Porque assim como qualquer outro adolescente, como os pais, é uma fase em que eles estão se testando, que eles estão se descobrindo, que eles estão se diferenciando dos pais, que eles estão entendendo que os pais não são mais os heróis, que eles têm medo, que eles têm angústia, que os pais não são perfeitos. E por isso é uma fase em que você precisa ter o espaço de convivência, mas também respeitar um pouco o espaço de solidão, certo? Então, se você vai lá e você invade o espaço o tempo todo do seu filho adolescente, você vai ter uma revolta, né? Um comportamento oposto àquele que você gostaria, que é de troca, de acolhimento, de confiança. Você vai ter adolescentes mentindo, você vai ter adolescentes fugindo usando subterfúgios para que você não possa ter acesso ao que eles estão assistindo, estão vendo. Então, eles vão apagar a conversa, eles vão apagar os aplicativos, eles vão apagar o histórico, ou eles vão apagar mais ou menos. Eles vão dar um jeito, gente, porque na verdade, Júlia, se você parar para pensar, eles são muito mais ativos e eficientes em lidar com a rede do que nós. Então, lá na Muito frente, a mais. gente está engatilhando, ainda pegando legenda dos emojis que eles usam, eles já trocaram o emoji por outra coisa, a gente nem sabe, né? Pois é. Hoje de manhã eu escutei um podcast lá da Rádio Novelo, mas eu não vou falar sobre o podcast, eu só vou comentar a parte que a menina está explicando para a audiência algo sobre o Roblox, né? Aquele joguinho Roblox. E aí ela tá falando com um desenvolvedor que por acaso é um adolescente. Tem 15 anos, eu ouvi esse episódio. Então, e aí ele vira e fala, e ela começa a falar com ela e ela fala, não tô entendendo. Então, ela se explica como se fosse para uma criança. Não, explica como se fosse Para um para um adulto. adulto. Porque uma criança vai entender melhor o que você está falando. E eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse sentido. E isso é muito importante da gente considerar. Porque essas crianças de hoje que nasceram na tela estão construindo uma subjetividade diferente, uma relação diferente, não só pessoal, na forma como eles se dão um com os outros, como rodeados e permeados pelas telas. Então a gente tem que tomar cuidado para entrar no mundo deles com atenção e sim um tanto de controle. A gente precisa saber o que está acontecendo, mas a gente também precisa entrar com uma curiosidade genuína para a gente saber o que está acontecendo, como eles estão se relacionando com isso, o que eles pensam que eles estão fazendo. Qual que é a crítica deles em relação ao que eles estão assistindo? Porque a gente quer construir, né? A gente quer ter filhos adolescentes que possam se responsabilizar pelas escolhas deles no futuro. Então, eu acho que o nosso papel é muito mais, né? A gente, eu acho que a gente precisa ter uma educação digital.
sim, as políticas são importantes, as restrições são importantes, a gente precisa controlar tempo, com certeza, precisa ver o que eles estão fazendo, com certeza, mas como, né? E eu acho que é nesse lugar que falta um pouco de aprendizado, da gente entender como a gente pode assisti-los, ajudá-los a terem autocrítica, ajudá-los a olharem para aquilo que eles estão consumindo é, com regulação, com autorregulação, para entender o impacto do que eles estão assistindo na vida deles, de poderem repensar sobre isso e não só de achar que a gente é só que nós pais estamos lá só para falar assim, não pode, acabou, entendeu? Eu disse não e pronto. Porque senão a gente vai perder a oportunidade de entender o impacto que isso vai ter na vida deles, e lá na frente eles vão ser os adultos que já nasceram nas telas e vão estar trazendo isso para os nossos netos. Então, se a gente não tiver um pouco de curiosidade e chegar com acolhimento, a gente vai perder a oportunidade de ajudá-los a serem mais críticos em relação a isso. Afinal de contas, o adolescente, a fase adolescente, é aquele momento onde a gente precisa ajudá-los a se responsabilizarem pelas escolhas que eles fazem. A gente deixa de ser criança, deixa de ser adolescente e passa a ser adulto quando a gente entende as consequências dos nossos atos. E a gente é capaz de lidar com isso com maturidade, né? Não só, tipo, sentar, chorar ou pedir ajuda. Né? Pedir ajuda para o papai e para a mamãe, no caso, né? Porque pedir ajuda é sempre necessário, Acho que né? Mas eu você acho trouxe que coisas muito importantes aqui que a gente pode então resumir, né, a questão de como que os pais observam e ajudam aí criando regulação, criticidade e pensamento para os adolescentes no uso dessas mídias em casa. Então, como que os pais que vão ser muito menos letrados, muito menos sabidos nesse mundo digital, podem atuar sem um excessivo moralismo e sem uma coisa de controlar desesperadamente que vai fazê-lo se afastar, esconder, apagar, né? Criar subterfúgios para continuar usando. Então, esse é um ponto. Então, como os pais atuam para se aproximar numa fase em que justamente, naturalmente, os adolescentes querem se afastar, porque é o momento de negar os pais e fortalecer os vínculos entre pares, né? Os vínculos entre eles. Então, já tem uma dificuldade aí que é da idade. E aí agora a gente tem uma dificuldade de geração, que os nós pais, nós adultos, entendemos muito menos de como esses significados e de como essa subjetividade está sendo formada. E de outro lado, como que a gente pode, como sociedade, como escola, como política pública, regular o tempo dessa entrada, o que, que é proibido até certa idade, o que, que a gente vai frear ao máximo como uma lei e o que, que a gente vai ensinar pouco a pouco, né? Tem alguns, só para a gente citar, tem 2 guias importantes lançados sobre educação digital, tem o do Educamídia, que é totalmente gratuito, que já é um guia de educação midiática que traz vários insights e metodologias para se pensar essa educação para o mundo digital e para as novas mídias, mas é mais voltado para professores. E tem o último guia, né, que é da escola sem celular e da regulação de como usar esse espaço digital, que foi lançado pelo MEC há 10 dias atrás. Depois a gente pode colocar aqui o link para todo mundo conhecer, e que é a primeira vez que a gente tem uma regulamentação do Brasil, né? O primeiro passo foi proibir celular na escola, para os alunos poderem se juntar mais, e o segundo passo foi como que a gente promove conversas e usos inteligentes desses aplicativos né, na escola. Mas voltando para os pais, que é o que a gente consegue falar um pouco mais aqui, depois a gente pode ir para alguns exemplos de escola que eu vi, que são muito, muito legais, né? Como que a gente pode acompanhar sem moralizar? Como que a gente pode conversar, sendo que é um momento em que eles naturalmente escondem de nós as coisas? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre estratégias que os pais podem ter para se aproximar e te perguntar, assim, de indicações que a gente tem em relação a essa faixa etária. Então, por exemplo, o Daniel Becker, que é pediatra, seguindo a trilha do Jonathan Haidt, que é psicólogo, ele vai falar que a gente deveria fazer um acordo para não dar celular antes de 13, 14 anos, né? E mídia social só depois dos 16. E aí também tem aquela dúvida, mídia social
com identidade, né, logado autonomamente só com 16 ou qualquer acesso, ainda que vendo videozinho rápido só com 16. Por quê? Eles vão dizer que a gente está nesse período aí da adolescência fazendo um processo neuronal do chamado poda neuronal, né, que é uma mudança dos neurônios já construídos ao longo de toda a infância, em que é reciclado uma série de caminhos que eram pouco usados antes e vão ser firmados novos caminhos de novas conexões neurais que a gente deveria fortalecer. Então, se nesse momento, ao invés de ele estar reforçando conexões com a música, com a comunicação, com o encontro físico com o amigo, se ele fortalecer esses encontros de elaboração da sua própria identidade no digital, ele tende a se deformar do ponto de vista da representação mesmo dos vínculos, das afetividades, da relação entre causa e consequência. Essa é uma questão que fica explícita no filme. O menino, todo o tempo, ele tem uma negação explícita do que aconteceu. Ele não tem uma relação clara de causa e consequência. Mas, Então, Ju, assim, quero voltar no filme também, mas é que eu acho que essa parte neuronal en- entendo, concordo, inclusive no sistema límbico, né? Quando a gente da liberação de dopamina, os gamers, a proposta de vício, realmente, tipo, é inegável, né? Por outro lado, eu acho que o ser humano não, cada vez que evolui para alguma coisa, né? Que descobre alguma coisa e precisa lidar com uma novidade, ele se transforma no movimento. Então, isso também é algo inevitável, né? Eu acho que não existe evolução sem mudança. E eu acho que não adianta a gente tentar controlar nosso cérebro, né? A gente é aquela coisa do que vem antes e depois, né? Que vem antes o ovo e a galinha. Então, eu acho que, assim, pensa, nosso cérebro também não funcionava igual quando a gente descobriu a luz. A eletricidade, a gente também teve uma mudança neuronal cerebral no nosso sistema de funcionamento quando a gente descobriu uma coisa que mudou o nosso estilo de vida, a nossa forma de ver o mundo. Então, eu acho que são vários argumentos que podem ser. Eu, obviamente concordo, já falei, né, com as colocações do Daniel Becker e do Jonathan Haidt. Acho muito importante todo mundo ler e entender um pouco mais sobre isso, mas essa parte neuronal é, gente, é complexo. Né? Agora, aproveitando o caminho que você estava falando do filme, que eu acho legal a gente voltar para lá, é, eu não acho que o. E aí eu queria entrar um pouquinho mais na parte final relacionada ao quadro familiar, né? Porque daí a gente está falando um pouco da escola, da rede, da influência de todo mundo junto, de criar, mas os pais também sofrem as consequências dos atos dos filhos. Né? E obviamente que eles não estão pensando sobre isso quando eles fazem qualquer besteira na vida deles, mas nós, pais, né, e os familiares, pode ser irmã, mãe, pai, vai acabar vivenciando junto a consequência. Né? E por isso que dói tanto. E aí os pais, né, fazem aquele movimento de subirem para o quarto e estão chorando, e a gente vê até de leve uma comparação na atitude do pai, né, em algumas atitudes do pai que são parecidas com o do filho, né? Porque ele tem uns rompantes, ele fica muito nervoso quando ele vê a van pichada, ou quando ele vai na loja de tinta. Mas a gente também vê muito amor, muito carinho, né? Vê uma capacidade de autorregulação deles familiar. E aí tem todo esse questionamento: o que que a gente poderia ter feito de diferente? Será que a gente poderia ter feito algo diferente ou não? E sempre vai ficar essa questão. Né, de quem é a culpa? E eu não acho que a culpa é da família, também não acho que a culpa é da escola, também não acho que a culpa é só das redes, eu acho que é uma combinação de vários fatores, né, que deixam realmente permear essa o possibilidade. filme De uma é forma ou de outra. magistral por isso, né? Porque o filme não faz um julgamento do culpado, ele mostra que todo esse contexto se produziu para chegar naquela ação horrível da qual ele nem se responsabiliza. Só no final que ele fala assim: estou pensando em aceitar que fui eu.
né? No final, no áudio, porque ele tá numa negação permanente, porque ele nem se dá conta, talvez pelo nível de dessensibilização que ele passou em relação a si mesmo, né? Não É, sei, não sei interpretar tanto do ponto de vista Eu, psicológico como que então, chega nisso. eu diria de um ponto psicológico, né? É óbvio que, assim, que ali a gente está falando de uma criança que tem um transtorno de personalidade, né? Então, não, é completamente disfuncional. E aquilo foi um gatilho, talvez a rede social, o cyberbullying, né? Teve muita discussão sobre os incels, sobre os emojis, sobre o significado Da desse tipo de machosfera, né? Toda a discussão da da machosfera. machosfera. E sim, né, lá no episódio com a psicóloga, ela vai buscando, né, incitando saber como é que ele entende o que é ser homem ou não para ele, qual a relação dele com as mulheres, o quanto isso é importante ou não para ele. Mas tem um desvio de personalidade, mesmo quando ele se mostra vulnerável de uma certa maneira, né, que ele fala que ele era feio, alguma coisa assim, ainda assim ele está buscando a aprovação do outro, né? Ele não está buscando rever o Nossa, quem. esse episódio é o auge da série, né? É. Porque a gente vê ali ele um pouco buscando a figura de uma mãe, cuidando dele. Depois tem um momento que ele tá tentando se abrir, que eles têm um pouco uma conexão, mas tem também um momento que ele tá tentando seduzir ela e se afirmar para ela. E o que você tá contando é que talvez ele esteja dissociado da própria emoção, né? Ali. Tem uma Isso, questão de exata, dissociação no fundo. isso, tem, né? Então tem um quadro lá, né, que é em decorrência de um surto psicótico, porque mesmo que a gente tenha todas essas influências para um lado negativo, não é esperado que uma criança de 13 anos tenha consiga de fato faz, tomar a ação de matar a menina como se mostra no filme, né? Aí a Vanessa Cavalieri fala: Não, mas eu vejo isso acontecer e tal. Não, calma, né? Tipo, ela vê outras coisas, coisas sérias, mas também quem fala de casos muito graves, mas assim, no lugar do que é esperado no desenvolvimento de um adolescente normal, que não tenha nenhum tipo de problema psicológico de base, isso não é esperado. Né? Pode ser que tenha atos de agressão, de violência verbal, de ir para cima, sim, mas nesse nível eu diria que o menino tem sim um Uma transtorno questão de personalidade, mais séria. uma questão de fato mais séria, né? E até por isso, tipo, mesmo que os pais talvez tivessem observado melhor o que estava acontecendo nas redes, tivesse estado ao lado com os amigos, tivesse perguntado alguma coisa a mais, não necessariamente isso seria evitado, entendeu? Porque de uma maneira ou de outra, em algum momento ele poderia ter um surto psicótico, se desagradar em alguma outra situação e provocar, não esse, mas algum outro acontecimento de tal tamanha gravidade, né? Pelo perfil do menino. Né? Não é não seria exatamente um adolescente normal como esperado no desenvolvimento, né? E aí não é culpa de ninguém, realmente, de Mas fato, aí, por né? exemplo, a gente pode imaginar que para as crianças e adolescentes em geral, e para quem tem questões em especial, se expor a um ambiente digital em que se propaga preconceitos, estereótipos e se chega a figuras mais fragilizadas, né, que tem uma autoestima baixa, que se acha feio, que se não acha capaz de seduzir ninguém, vai estar mais propenso a ser manipulado e a aderir a essas identidades radicais com mais facilidade, Sim, certo? com certeza, você fica mais vulnerável, né? E eu acho que também serve como gatilho, né? Gatilho, como qualquer outra coisa, né? As redes sociais, o grande problema é que elas são gatilhos, porque cada vez que você clica numa coisa que você gosta, ou que você está buscando, ou que você se interessou, o algoritmo te manda uma enxurrada de informação sobre aquilo. Então, são gatilhos. Se você está mais vulnerável, se você está mais sensível, se você tem uma questão, vamos por, sei lá, um transtorno alimentar, né? Que é mais fácil da gente observar do que, sei lá, uma psicose, uma psicopatia.
Você vai lá e busca, tipo, contas relacionadas à magreza, beleza, a dietas. Pronto, já foi suficiente você clicar 2 ou 3 vezes em contas relacionadas a isso, o algoritmo vai te mandar o tempo inteiro recorrência de contas relacionadas a esse tema. Então, tipo, muito provavelmente, se você tem uma sensibilidade, se você está na dúvida, se você já não sabe direito, você vai ficar consumindo aquilo a ponto de fato de ser E influenciado. aí, se É você é fato isso. um jovem em formação, com muito menos discernimento e criticidade, você vai começar a achar que aquilo é verdade, que E, aquele é o e caminho, que que aquele aquele é é o uma caminho, solução. que aquilo é uma solução. Por isso que é tão importante, né? Não só a gente saber o que está consumindo, mas conversar com os nossos filhos sobre isso, porque não é só o que está vendo, porque está vendo o que está vendo está relacionado com o que está vivendo, sentindo, pensando. Então, eu acho que talvez o que tenha faltado lá, tanto da escola quanto dos pais, dos familiares, ou até dos amigos, é ter identificado de alguma maneira que o menino não estava bem e já demonstrava de alguma forma, em alguma circunstância, comportamentos que não estavam muito, que não eram muito legais. Isso não mostra no filme, mas se você parar para pensar que o amigo dele foi quem colaborou, é que eu não quero dar spoiler, mas o amigo colaborou de uma certa maneira, então é porque de uma forma ou de outra, essa conversa já tinha rolado. E como ele se mostra para a psicóloga, não é algo que provavelmente não deve ter sido visto e vivido em outros contextos e situações de vida, porque é óbvio que a gente passa por situações de frustração no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ele não demonstrou isso só lá. Ali foi uma reprodução do que ele já é no dia a dia. E aí, se ele não foi visto, se ele não foi cuidado, se ele não foi, se ninguém chegou para conversar e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, vamos sentar e conversar. Daí a gente, como sociedade, como política, como pais, família, escola, estamos sendo negligentes, porque estamos só deixando a coisa andar solto, né? Aí eu E acho que perdendo isso feio falta. para as mídias sociais, perdendo feio para as big techs. Perdendo feio para todo mundo, né? Para as nossas crianças também. Então, por isso que quando eu falo que a gente precisa ter uma educação digital, entender como a gente pode se aproximar e falar dos filhos, eu também estou falando da gente aprender a a se comunicar com eles de uma forma que seja mais saudável, eficiente, acolhedora. Porque se a gente chega lá com três pedras na mão, a gente vai afugentar, a gente não vai conseguir entender o que se passa com eles, qual a ajuda que eles estão precisando e como a gente pode oferecer recurso para que eles lidem melhor com o que eles estão consumindo, porque senão, né, você vai chegar lá no celular da sua filha vendo um monte de site de beleza e comida e vai achar que é tudo bem também. Ou você vai olhar aquilo e não vai conversar com ela sobre qual o impacto daquilo na vida dela, e de repente ela está se escondendo atrás de um transtorno alimentar e você não teve nem acesso a É, isso. a questão é assim, se dá tempo da gente conversar e ter criticidade frente à força do algoritmo, né? Então, uma posição poderia ser realmente até 13, 14 anos, o acesso deveria ser praticamente zero. A partir daí, com esse acompanhamento crítico para poder ajudar a entender que o que está ali não é a verdade, é uma visão tendenciosa que está sendo passada para você com finalidades empresariais, inclusive, para vender coisa, para mercantilizar coisas. Então, talvez a gente tenha que ser firme aí, como o Daniel Becker e o Jonathan Haidt falam, assim, menos de 16 anos não tem condição de lidar com isso, né? Então, Mas, Ju, talvez não essa é o não. momento. Tudo bem, mas isso não é a realidade. É, a A minha realidade questão. é que eles têm acesso antes. Exato. Então, já que tem acesso, eu não sou contra o que eles estão falando. Eu acho que o máximo que a gente conseguir controlar, que bom, vamos fazer. Mas a nossa realidade é que isso não acontece. Então, a gente precisa. Eu sou a favor da gente lidar e aprender a lidar com o que está acontecendo. Senão a gente vai ficar negando e brigando contra. Não adianta a gente brigar contra. A gente precisa aprender o que fazer com o que está acontecendo. Porque na teoria
teoria é uma coisa, na prática é outra. Sim. Eu vi hoje exatamente também circulando no Instagram, né, num dos shorts reels do Instagram, uma reportagem da CNN mostrando práticas no próprio Reino Unido para criar esses espaços de escuta e elaboração dentro da escola e tirar um pouco o tabu sobre questões identitárias importantes. Então, uma cena mostrada era um grupo de adolescentes da idade do Jenny ali, 13, 14 anos, e aí o professor, por exemplo, nessa hora que mostrou, perguntava, tinha uma linha desenhada e os adolescentes estavam no outro ponto da sala. Ele fala, ande para frente quem chorou na última semana. Todos os 20 adolescentes andam para frente. Aí depois eles voltam para trás e ele pergunta, quem nessa sala chorou na frente de um amigo nesta semana? Aí só dois andaram para frente e os outros ficaram para trás. E aí eles abriram grupos de discussão para pensar por que é tão difícil assumir. Se todo mundo está sofrendo em algum lugar, se todo mundo tem sentimentos difíceis ou está passando por alguma questão difícil que leva a chorar, por que esconder isso? Por que esse medo de ser aceito? E aí eles perguntam explicitamente para um adolescente: a gente percebeu que você hesitou, que você mudou a postura, por quê? Aí ele falou: ah, por isso, porque primeiro eu vou olhar como eu vou ser aceito, se o que eu vou dizer, como que vai ser recebido pelos outros, depois eu vou ver se eu vou falar mesmo ou não. Então também esse hiper medo da exposição e do julgamento dos outros adolescentes pega muito, né? E aí por isso que também a rede social, como você não está olhando a outra pessoa nos olhos, é mais fácil você falar ou inventar e se posicionar do que no pessoal, né? Então, É, de novo, mas pode ser uma diretriz de trabalho pedagógico, educativo, trazer dinâmicas inteligentes e produtivas para o pessoal, fazer o olho no olho, o encontro, a conversa acontecer no presencial, né? Principalmente na escola ou em espaços socioeducativos que possam acontecer no território, para que esses encontros aconteçam e os vínculos aconteçam no real, né? Criando essa relação de causa e consequência e de elaboração da própria subjetividade, como você falou, né? Que é tão necessário nessa idade. não, olha, com certeza criar dinâmicas para adolescentes que levem para o lado pessoal é sempre muito bem-vindo e eu acho que eles aceitam mais do que se a gente der textos para eles lerem e elaborarem, sem sombra de dúvida. Mas, assim, ser aceito e pertencer a algum grupo não é novidade na fase adolescente, né? Não é porque é a rede social, sempre foi assim. Desde sempre, ser Desde que o mundo é adolescente, mundo. desde que o mundo é mundo, ser adolescente é pertencer a um grupo, é se sentir aceito, é se identificar com seus pares. Então, isso já não é novidade para ninguém. Eu acho que o que é novidade é que ser adolescente hoje em dia com as redes sociais é muito mais difícil do que foi para gente, porque hoje, se a gente faz, se eles fazem alguma coisa errada, né, não nasce e morre naquela semana dentro daquele contexto escolar ou em 2 dias na sua casa, né? Que você seja suspenso, advertido, ou que os pais tenham conversado entre eles e resolvido. Ou se você faz uma coisa errada hoje na escola, amanhã todas as escolas de São Paulo estão sabendo o que aconteceu. Os jornais estão relatando, né? Tanto os físicos quanto os digitais. A televisão reporta. Não tem como se esconder. E eu acho que é muito difícil para eles saberem a medida de até quanto se expor ou não se expor. Porque se por um lado, se você sofre algum bullying, alguma agressão, né? Se você quer, tipo, denunciar alguém, você colocar na rede é uma forma de você ter voz, de você mostrar que é possível, de você ganhar espaço, mas também você pode fazer uma fake news. Você pode acabar com a vida de Com uma alguém contando uma reputação mentira, em um segundo. expondo e denunciando uma coisa que não seja verdade, e de repente tá todo mundo odiando aquela pessoa, aquele menino, ou aquele outro, e nem sempre é verdade o que está sendo exposto. Então, e adolescente é maldoso.
né? Muitas vezes, não, a gente não está falando de um público. Na verdade, o ser humano pode Ser ser muito humano é mal. assim. Talvez O o ser adolescente só humano é exponha um assim. pouco mais, né? Porque vai fazer É mais besteira, porque vai romper isso, limite, porque tá aprendendo o que que é o próprio limite, o que que é o certo e errado, vai fazer exato. contravenção. Mas é Isso, do então, humano. É que é ali é do a ser. fase que eles estão explorando isso ao máximo, né? Então, explorando isso ao máximo e vivendo intensamente cada coisa sem ter. Daí sim, a formação cerebral completa. Então, tipo, a combinação de causa e consequência ainda não está bem elaborada, Consolidada. não tá consolidada, está prematura. Então, às vezes você acha que você está fazendo um ato que é uma pequena coisa e você acaba com a vida de alguém ou com a sua própria, né? E é muito Porque interessante que a Vanessa Cavalieri diz que a maior parte dos casos, os adolescentes que produzem cyberbullying e bullying não têm consciência do efeito que isso causa na pessoa. Seja em crimes de racismo, crimes de bullying, crimes sexuais, eles não têm essa consequência. Então, muitas vezes a medida socioeducativa é eles ouvirem o sofrimento da vítima. A vítima pede para contar, pede para expor, para que eles se deem conta e tenham essa empatia. Então, talvez indo para o nosso fechamento, Carol, a gente pode ir pensando assim na linha dessa questão dessa escuta mais afetiva e profunda que a gente pode promover, como a gente pode sensibilizar e promover empatia num período histórico que a gente está, né, com essa cultura digital, que tudo é muito rápido, muito fugaz, muito imediatista e que justamente encurta para adolescentes e para adultos a relação entre causa e consequência. Talvez a gente nunca tenha visto tantos adultos adolescentes fazendo coisas inimagináveis em público, né? Falando grosserias, agindo de uma maneira não pensada, não racional, sem respeitar os ritos democráticos. A gente tem visto muitos exemplos assim. Então, como que a gente pode promover práticas dessa escuta mais empática ou de perceber mais o outro? Talvez a sua grande dica pode ser assim: como é que eu começo a fazer isso em casa, sem cair no meu moralismo de pai e mãe desesperado? Como é que eu posso ter essa olha, escuta mais empática? eu diria, Ju, que a gente está hoje em dia numa sociedade de forma geral acelerada. A gente somos mulheres mais trabalhadoras, né? A gente saiu de casa, a gente está buscando nosso espaço na sociedade, a gente está tentando lutar pelos direitos iguais, né? Tô falando do lado da mulher agora. Então a gente também tem famílias que funcionam com pai e mãe muito mais trabalhadores, né? Trabalhadoras. E isso fez com que, de uma certa maneira, a gente deixasse os nossos filhos com muitas atividades, porque a gente tinha medo de deixar eles sozinhos sem fazer nada, ou só os cuidados que seja quem pode de uma babá e quem não pode sozinhos, e quem ou não, ou tipo, tendo que fazer qualquer o tempo todo mediados por adultos. Essas crianças, elas nem sabem mais o que fazer quando elas estão sozinhas, porque elas estão o tempo todo tendo que ir para algum lugar, fazer alguma coisa, estudar algo, ser produtivos de alguma forma. A gente é uma sociedade, a nossa geração, é uma geração que preza muito produtividade, né? Então, se eu pudesse te dar uma dica, ou dar uma dica aqui para a nossa audiência, eu diria que qualidade é mais importante do que tempo, tempo de convivência é menos importante do que qualidade na convivência. Se você puder estar pouco tempo, mas com qualidade, é mais válido do que você ficar se preocupando em criar muitos tempos e espaços de convivência. É melhor você dar qualidade, menos tempo, ou dar qualidade no tempo que você tem para dar. Porque hoje em dia a gente não tem mais tempo, né? Então, pelo menos que a gente use o tempo com eles de forma gostosa, agradável, boa. E aí, Porque nessa qualidade, criar essa proximidade, essa conversa que possa fazer emergir questões que precisam emergir, né? isso, porque senão a gente se perde numa coisa de estar o tempo todo falando o que tem que fazer, dando bronca, logística, cuidando dos afazeres, e aí a gente não tem a qualidade na relação, É. né? Eu iria por aí. É lógico que tem muitas coisas que a gente pode pensar juntas e a gente faz outra live para falar disso.
E com certeza ouvir também as dicas práticas, né? Dos controles parentais, dos aplicativos. A Vanessa Cavalieri, nesse café da manhã, trouxe vários aplicativos para fazer controle parental. Limitar o tempo de tela, sim. Tentar reduzir ao máximo a entrada em rede social, sim. Mas promover esses espaços de encontro e de assistir um filme junto, falar sobre as próprias emoções, ter experiências de qualidade junto, isso é fundamental para a gente se reconectar com o possível, né? Dessa cultura digital em que todos nós estamos imersos. É É isso isso. aí. É Valeu, isso. querida Carol. Obrigada. Foi uma Obrigada, conversa Ju. densa e excelente, necessária, e a gente precisava falar sobre isso. Então, muito Sim. obrigada. Obrigada, Ju. Beijo. Espero que vocês tenham Beijos. aproveitado. Beijos.